Olá, meus irmãos, graça e paz, Segunda Igreja Batista em Macaé. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, é um privilégio, como tenho dito todas as vezes que estou aqui, poder aprender e falar do nosso Senhor Jesus de forma recorrente e de forma prática. A vida cristã nos traz a isso. E como é bem sabido por todos vocês, nós temos aprendido com o autor John Piper, onde ele nos provoca, eu vejo como uma provocação salutar, saudável, mas necessária, sobre o que nós temos feito com as nossas vidas. E o título do livro é Não Jogue Sua Vida Fora. E a relação desse de não jogar sua vida fora é justamente entender a plenitude de Cristo e trazer a luz, né, de forma prática, de forma vívida e consciente o Evangelho do Senhor e a prática que Ele faz de mover em nossas vidas. E aí chegamos ao capítulo 4, após Denis, os queridos irmãos Denis, Davi e Sodré falarem e exporem e aprender sobre o Evangelho do Senhor. Chegou o privilégio a mim de falar sobre isso, de magnificar a Cristo. Capítulo 4, seja por meio da dor, seja por meio da morte. E eu peço licença a vocês que são citadas algumas passagens, mas elas são totalmente relevantes e necessárias para que a gente possa entender o que o Evangelho está nos dizendo, entender de forma cristã. É impossível para um cristão não falar sobre as palavras de Deus, e assim John Piper, e eu peço licença a vocês para que nós possamos corroborar com isso, entendendo que magnificar a Cristo também é parte da nossa dor e parte da nossa morte, se assim for necessário. E ele inicia com algumas citações e eu queria trazê-las para vocês, para a gente debater sobre isso e conversar sobre isso também. E está lá Marcos 8,34, que diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. É seguir ao Senhor? Será que nós temos feito isso? Será a primeira pergunta que nos traz em mente. Será que temos carregado a nossa cruz, entender o significado dessa cruz e toda dor, sofrimento e consequências que isso traz, e seguir ao Senhor? Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos que são domésticos. Se nosso Senhor Jesus foi crucificado, morto, cuspido, agredido, ignorado, traído, porque seria assim diferente conosco? Sofrer com Jesus na estrada, como o Piper diz, nesse Calvário. O Calvário é de dores, é de sofrimento, e o cristão deve estar preparado para isso. Isso faz parte do contexto cristão, isso faz parte da caminhada cristã. Seja ela perder famílias, bens, recursos, amigos e tudo mais que você possa imaginar nessa noite ou nesse momento que você esteja vendo esse vídeo. Isso é sim parte da caminhada cristã. Amar não significa se tornar apenas bondoso, gracioso, maravilhoso, e tudo isso ele erna em nossas vidas, mas também é disciplinador, é encorajador e é modificador. E mudança muitas vezes traz dores, porque crescer traz dores. E John Piper trata isso nesse capítulo de forma muito bela, muito sincera e honesta, mas como sempre tenho dito, de forma muito interessante. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Lucas 24, Lucas 14, 27. Carregar a cruz de Cristo, ele está querendo dizer, é o meio pelo qual somos cada vez mais liberados, somos libertados, somos afastados de nós mesmos e nos conduzidos para glorificar a cruz de Cristo e a Ele. É um chamado que Cristo nos dá para que nos tornemos cada vez, tomemos nossa cruz, como foi dito antes, e nos unamos nesse caminho que é o Calvário, de um amor extraordinário, um amor que jamais poderá ser compreendido senão por aqueles que o vivem a cada dia. Esse é magnificar a Cristo por meio de dores, por meio da morte, por meio de abnegações, de coisas mundanas, e abraçar o significado radical que pode modificar uma geração, uma vida, uma nação, e que vai trazer um reino eterno. Piper, como corrobora nos capítulos anteriores, ele traz sua experiência própria, e ele fala de um autor que foi muito importante para ele, que é um autor que influenciou de forma direta ele em suas decisões e a geração dele, que é Dietrich
Bonhoeffer, que publicou um livro que influenciou muito a vida dele, O Custo do Discipulado. E como é difícil isso mesmo, ser um discípulo de Cristo, como todos nós passamos ou estamos passando, e rejeitar a nós mesmos, né? Porque a cruz de Cristo aponta para um fim terrível, mas para uma vindoura graça maravilhosa. Porque nós, como diz o próprio John Piper, a felicidade de nos encontrarmos em princípios de comunhão ou na comunhão com Cristo, quando Cristo chama cada um de nós para viver ao seu lado, viver a sua caminhada ou o seu calvário, e até nos conduzir a uma morte martírica, como foi os casos de alguns irmãos, é um privilégio, e isso muda a cabeça de pessoas, mudou a minha cabeça, tenho certeza que mudou a sua, e nos direcionou para algo muito maior e maravilhoso. É muito mais gratificante entender o Evangelho e poder se entregar a ele de forma confiável, plena e, acima de tudo, poder descansar nele. Ele fala sobre um paradoxo, sobre vidas que exalta a Cristo, ou seja, uma vida dedicada que deve magnificar a Cristo, com certeza terá um grande custo. Não se iluda, irmãos, o paradoxo do Evangelho é palpável, é pertinente, é percebido, como o próprio Paulo vai citar nos próximos passagens desse capítulo. Ele fala de 2 Coríntios 6:10, que diz: ele viveu entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecido a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo entendia que esse paradoxo de deixar de lado todas as coisas do mundo, todo o seu eu e todo o seu querer para amar a Cristo, isso sim era possuir tudo. Ele diz em 1 Coríntios 2:2 que era gloriar-se apenas na cruz de Cristo. Ele fala aos Filipenses que a minha ardente expectativa e esperança de que em nada seria envergonhado, mas antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, dos versos 20 a 21. Honrar a Cristo pela morte. A paixão única de Paulo na vida era honrar a Cristo na morte, mesmo que isso trouxesse a morte. Se Cristo não é engrandecido em nossa vida, como seria engrandecido em nossa morte? Nossa vida é jogada fora, nossa vida é insignificante. É isso que ele está querendo nos ensinar, John Piper. Será que nós temos percebido que o que Romanos 12:2 diz, e Romanos 12:1 diz, nossos sacrifícios vivos, uma oferta de nossos corpos, né? Se nossa vida e morte não mostram o valor que Cristo tem em nossas vidas, talvez nós tenhamos desperdiçado as nossas vidas em coisas fúteis e vãs e pagãs. E John Piper trabalha isso de forma muito interessante. Será que temos percebido isso? Será que nós temos entendido isso como relevante? Ou será que isso é apenas uma vergonha? Isso é vergonha ou tesouro, como Piper provoca a nós aqui nesse livro? Será que nós entendemos que honrar a Cristo ao longo da nossa vida tem sido mais um privilégio, um tesouro ou uma vergonha? Nesse capítulo de Filipenses, no verso 20, ele diz: minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. O oposto de vergonha, ele fala mais adiante, é ser honrado, mas a honra de Paulo não se resultava em si mesmo. Os cristãos, como Paulo, deveriam buscar a honra em ser um reflexo do seu Criador, do seu Transformador, daquele que mudou, que lavou os nossos corpos. Ele diz, mas Cristo se tornado na vida de Paulo, na vida das nossas vidas. Isso sim é honradez, isso sim é tesouro. Ele diz, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Opa! Será que temos engrandecido Cristo em nossos corpos? Será que sentimos a honradez de Cristo em nossas vidas? Mais adiante em Filipenses 3, 7, 8,
Paulo diz assim: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublime e da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer a Cristo é desfrutar da sua sublimidade. Conhecer a Cristo é entender que isso traz consequências para as nossas vidas e que nós a entendemos como sofrimento de lucro, de honradez, de tesouro e não de vergonha. Cristo tinha valor infinito para Paulo e ele entendia muito bem disso. Será que esse capítulo me trouxe grandes reflexões? Será que temos percebido isso? É isso que significa magnificar a Cristo. Mostrar o quão magnífico é o valor de Cristo nas nossas vidas e através de nossas vidas. Porque a morte não é mais significado para ele. A morte tem a relevância de honrar a Cristo mesmo na morte. A morte não torna impossível magnificar a Cristo. É isso que ele está querendo nos mostrar. E é isso que ele vai discorrer ao longo de Filipenses também. E John Piper, muito preciosamente, traz isso para nós aqui. Ele diz: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Paulo está pensando nisso. A morte é terrível para os não cristãos. Mas, como nós bem sabemos, a morte de Paulo foi uma honradez para Cristo e para os cristãos e para a obra do Evangelho. Então, o tesouro maior de Paulo era Cristo, seja na vida, seja na morte. A vida e a morte são complementares, a gente sabe muito bem disso, mas elas têm significado, uma vida de santificação para sermos espelho do nosso Senhor, e uma morte que traga lembranças a quem nós honramos em nossas vidas e que legado nós deixamos de ensinamento do nosso Senhor. Filipenses 1:21 traz passagens também interessantes. Ele volta a esse texto inicial que ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós temos entendido esse morrer de Paulo? E ele explica mais adiante, é claro, que esse lucro de morrer é porque ele estaria perto de Cristo, e isso seria muito gratificante, porque nós sabemos que morrer é lucro de fato, porque nós deixaríamos esse corpo de pecado e desfrutaríamos de um corpo espiritualmente ainda não ressurreto, não ressuscitado, mas já com o Senhor e sem as mazelas desse corpo de pecado. E como devemos magnificar a Cristo na morte? Isso deveria também... John Piper trata isso de forma muito interessante. Ele diz, com em outras palavras, como podemos morrer de modo que o nosso morrer traga valor para Cristo, traga significado, traga a magnitude do valor que Cristo é para nós de forma visível, de forma consistente. Ele diz: minha dentre expectativa é que Cristo seja honrado em meu corpo pela morte, pois para mim o morrer é lucro. Paulo está tentando se expressar dessas formas. Então, será que nós temos vivenciado a perspectiva do que virá na nossa morte, com a honradez que Cristo merece, com o privilégio de deixar um legado cristocêntrico, uma igreja saudável, um legado de irmãos que poderão ser apoiados com os nossos ensinos e com nossas lembranças? De que modo morrer é lucro? Ele faz essa pergunta para a gente, John Piper. E o versículo 23 de Filipenses nos mostra, ele diz que morrer é lucro para Paulo, tendo o desejo de partir, é verdade, como eu disse antes, a paz eterna de desfrutar a presença do Senhor, E a própria Escritura diz que é incomparavelmente melhor estar na presença do Senhor. Mas mais adiante ele nos explica e aprende que o significado do morrer tem uma necessidade de nós estarmos aqui hoje. E isso ele trata que nós precisamos labutar no Evangelho, labutar na nossa igreja, porque isso vai revelar a maneira com que morremos, trará o valor que Cristo merece, trará a demonstração amorosa, saudável, alegre do nosso Senhor.
é o meio de engrandecer a Cristo na obediência do que Cristo fez no Calvário. É o meio de suportar o privilégio das dores para ser moldado a Ele. É claro, nós sabemos, irmãos, que o sofrimento, as dificuldades, a dor, varia de irmão para irmão, de jornada para jornada, de caminhada para caminhada, mas eu tenho bem certeza que cada um de nós temos desfrutado disso também. E o morrer com significado para Cristo é entender o sofrimento, entender o sacrifício e honrar ao Senhor com isso, para que tenhamos uma morte de significado. Em Mateus 10:37, Jesus diz que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O objeto maior do Evangelho, o objeto maior da vida cristã, não são as coisas do mundo, não são nossos familiares, mas é o Senhor Jesus e as consequências que isso traz para nós. Porque ele disse, Paulo, lá em Filipenses 1:21, que o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, esse viver a Cristo traz frutos à semelhança de Cristo. E vemos mais adiante, quando Filipenses é muito enriquecedor nesse capítulo, e eu aconselho os irmãos lerem Filipenses para entender o significado da dor, o significado do sofrimento, e como isso é importante para o Evangelho. No verso 22, mais adiante, Paulo diz que caso continue vivendo no corpo, terei frutos do meu trabalho e já não sei o que escolher. Era muito mais confortante para Paulo morrer e se encontrar no descanso do seio do Senhor, mas havia uma necessidade relevante ainda aqui na igreja, nos irmãos, no Evangelho, no ministério, para permanecer na carne. E é por causa dos crentes de Filipe que o apóstolo Paulo entende que é certo de ficar na carne para continuar a peregrinação em sofrimento, em dor, e nós bem sabemos em martírio, para edificar, glorificar e magnificar o seu Senhor, ou o Senhor de Paulo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Significa uma vida de dedicação que produz frutos, uma vida que é necessária, porque os campos estão brancos e precisam de mais trabalhadores, uma vida que precisa ser dedicada, uma vida que precisa ser ajustada, mas que transborda em alegria, como a gente vai ver nesses versos mais adiante, olhando aqui para as Escrituras. Eu vivo para o progresso na alegria da fé, John Piper diz. O significado de confiar e depositar a fé com alegria na certeza do que Jesus é para nós é o entendimento bíblico da necessidade de viver essa vida, seja ela de dor, seja ela de momentos de alegria, mas como o próprio Paulo diz que o alvo dele é magnificar a Cristo, ele diz que promover o progresso em alegria dos irmãos de Filipe na fé é o que ele acredita que precisa fazer no exato momento em que ele se encontra. E aí eu trago uma pergunta para você. Nesse exato momento em que você se encontra, onde você pode e o que você deve fazer? Na igreja que você está, no seu local de trabalho, na sua casa, trabalhando em casa, no seu ciclo, pequeno ou grande ciclo social, familiar. O que você tem feito para a expansão do reino de Deus, para magnificar a pessoa de Jesus Cristo na sua vida ou na sua morte que virá? É isso que Paulo está tentando nos mostrar. Ele está tentando nos mostrar que a vida dele é dedicada a produzir nos filipenses aquela grande alegria e singularidade da experiência de uma mudança de coração, de Cristo ser engrandecido de dentro para fora, ser manifesto através das vidas, através das pessoas, através da igreja, através da comunidade. E é por isso que ele diz que o viver é Cristo, e viver em sua fé é magnificar a Cristo. É ter uma vida que magnifica a Cristo em todos os aspectos.
Uma vida cristã que implica em várias, como John Piper fala aqui, em vários tipos de mortes, né? Que é deixar de lado muitas coisas, dia após dia morrer, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 15:31, glorificar a Cristo em todas as coisas, né? Porque ele mesmo diz em Lucas 9:23, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo. É morrer no conforto da certeza do que virá, vivendo os desgastes dessa vida, se deixando gastar pelo Evangelho, mas trazendo o desfrute de uma família que vai levar a uma eternidade, que vai ser uma jornada de felicidade. A maneira como honramos Cristo na morte e na nossa vida é o quanto valorizamos em nossos corações em vida. É o que, como Paulo fala em Filipenses 3:7-8, e o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Ganhar Cristo, irmãos, é um privilégio incomparável, desfrutar do amor de Cristo, diante de todas as lutas, na certeza de um legado que recebemos e passaremos. Magnificar a Cristo, isso pode acontecer pelo prazer ou pela dor, pela luta ou pela alegria. Precisamos entender isso. A dor faz parte do Calvário. E Paulo lembra isso ao seu discípulo mais adiante, em 1 Timóteo 4:5. Tudo que Deus criou é bom e recebi com ações de graça, e nada é recusável, porque é santificado pela palavra da oração. A dor, o sofrimento, até a morte, deve ser para a honra e glória do nosso Senhor. Porque é isso que nós aprendemos e é isso que temos desfrutado. O modo como lidamos com a perda, com as dores, com os sacrifícios, demonstram a honradez e a magnificência que temos dado ao nosso Senhor Jesus. A glória de Deus brilha mais quando nós nos santificamos em tempos de dificuldades, de perda. É quando estamos no deserto, né, que amadurecemos as nossas vidas. Jamais alguém disse que aprendeu de forma tão profunda diante, como John Piper fala aqui, diante de um dia de sol. É difícil forjar marinheiros bons em mares calmos, mas marinheiros bons são forjados em mares revoltos. Essa é uma frase feita que cabe bem nesse passagem aqui. Quando tudo mais na vida é tirado, nós temos o nosso Senhor. O nosso Senhor deve ser o sentido das nossas vidas até a morte. E a nossa morte deve representar uma vida que dignifica Ele. Jogar a vida fora, fugindo da dor. Muitos crentes fogem dos seus atributos, das suas demandas, por medo da dor ou com medo de enfrentar a verdade. E números incontáveis, né? Piper fala sobre isso aqui. E ele diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia e em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Piper, citando 2 Coríntios 4:16-17, está mostrando que a tribulação, a dor, o sofrimento se renova, aumenta às vezes e até nos produz morte. Mas isso produzirá uma coisa muito maior do que tudo isso. Produzirá uma glória muito melhor e incomparável. Nos trará a certeza de estarmos sendo moldados à imagem e semelhança dele. E é claro que ele, finalizando esse capítulo, ele não está nos induzindo ao suicídio ou à busca pela morte. Ele está nos dizendo de forma clara e direta, irmãos, que uma vida digna, uma vida voltada para o senhorio de Jesus Cristo, vai entender a dor, vai compreender o sofrimento, vai entender as dificuldades e vai suportar as circunstâncias, mesmo a elas, no momento de morte.
para magnificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo na morte, essa morte vai representar e vai deixar um legado que magnifica o senhorio de Jesus Cristo. Satanás é que nos induz a pensar que essa vida é boa. Mas nós vivemos aqui já na certeza do que já somos salvos e na certeza de quem já somos, né? Ele traz uma grande citação de John Bunyan, onde John Bunyan lembra da liberdade cristã de entender as dores e traz grandes citações sobre o quanto o homem é capaz de entender as forças e as dificuldades da vida à luz da eternidade, compreendendo o senhorio de Cristo na sua vida, e trazendo alegria sobre si, sobre tudo isso, trazendo contentamento e trazendo o senhorio de Cristo na sua vontade de nos moldar à imagem dele. A promessa que Deus nos dá é muito maior do que o sofrimento que estamos vivendo hoje. É muito melhor ser comparado ao Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa que podemos imaginar. 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele nos lembra que o sofrimento é perene, o sofrimento é presente, o sofrimento é tácito. Mas ele nos lembra também que a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Romanos 8:23. Gememos de uma maneira ou outra, como Paulo disse. Entristecemo-nos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. A certeza do crente, a alegria do crente não vem de um nervosismo ou de uma incerteza, mas vem da convicção de quem nós somos, de quem nos tornamos e do que Ele tem feito em nossas vidas. Também vem de um compromisso reto, alegre, sincero, prazeroso de honrar o nosso Senhor em nossas vidas. A alegria duradoura está na estrada do Calvário. Piper finaliza de forma muito bela e eu queria ler essa passagem para vocês quando ele diz assim: que desperdício trágico quando as pessoas se afastam da estrada de amor e sofrimento do Calvário. Todas as riquezas da glória de Deus em Cristo estão nessa estrada. Toda a comunhão mais doce com Jesus está lá. Todos os tesouros da segurança, todos os envelos de alegria, todos os vislumbres mais claros da eternidade, toda a camaradagem mais nobre, todos os afetos mais humildes, todos os atos mais ternos de bondades perdoadora, todas as descobertas mais profundas da palavra de Deus, todas as orações mais sinceras, tudo está na estrada do Calvário, onde Jesus caminha com seu povo. Tome sua cruz e siga Jesus. Nessa estrada, e só nessa estrada, a vida é Cristo e o morrer é ganho. A vida em todas as outras estradas é jogada fora. Onde você tem colocado a sua vida? O que tem sido importante para você hoje? Não jogue sua vida fora. Caminhe na estrada do Calvário, porque nessa estrada do Calvário você nunca está sozinho. Você tem a Cristo e tem uma família que te ama. E essa é a minha oração, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais nessa estrada do Calvário, que Ele nos leve cada vez mais para perto do seu amor terno, que Ele nos traga palavras profundas de disciplina, de conforto, mas de amor, porque Ele é um Deus misericordioso. E que cada vez mais nós nos lembremos que nós não estamos só, nós temos uma família e temos o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.